No futebol, o árbitro pode ser o herói da partida e, em apenas um segundo, se tornar a pessoa mais criticada em campo. Na Copa do Mundo de 2026, vimos decisões que dividiram torcedores e comentaristas, e a polêmica continua até hoje. Estas são as 10 decisões de arbitragem mais controversas da Copa do Mundo de 2026. Vamos começar com o 10º lugar. 10º lugar. Pênalti não marcado para Gana contra a Inglaterra. Gana fazia uma grande partida contra essa Inglaterra quando, aos 79 minutos, aconteceu o lance que os torcedores ainda comentam até hoje. Princeado invadiu a área, onde Ezri Konsa fez a dividida sem tocar na bola. O atacante ganês caiu no gramado e os jogadores pediram um pênalti de forma desesperada. Mas, para surpresa de todos, o árbitro mandou o jogo seguir. E mais surpreendente ainda, o VAR nem sequer o chamou para revisar o lance. A decisão revoltou os jogadores e a comissão técnica de Gana, a ponto de o treinador Carlos Queiroz brincar após a partida dizendo que o VAR tinha ido tomar um café. Embora o jogo tenha terminado em 0-0, muitos torcedores acreditam que Gana foi privada de uma oportunidade que poderia ter mudado completamente o resultado da partida. Mas o que aconteceu no 9º lugar gerou uma polêmica ainda maior. 9º lugar. Pênalti marcado para a Suíça contra o Catar. Um dos lances mais polêmicos do torneio foi o pênalti marcado para a Suíça contra o Catar. Naquele momento, muitos torcedores acreditaram que a jogada havia começado com um impedimento claro. Mesmo assim, o árbitro marcou o pênalti normalmente e o VAR confirmou a decisão sem exibir as tradicionais linhas de impedimento na transmissão. A ausência da imagem aumentou ainda mais a polêmica. Os torcedores começaram a perguntar: houve realmente impedimento? E por que o lance não foi mostrado como acontece normalmente? Após a partida, a FIFA explicou que houve um problema técnico que impediu a exibição das linhas de impedimento durante a transmissão, confirmando que a decisão da arbitragem estava correta. Mesmo com essa explicação, o lance continuou sendo uma das decisões mais debatidas de toda a competição. Mas a polêmica do 8º lugar foi ainda maior. 8º lugar. Gol de Jonathan Tah anulado contra o Paraguai. A Alemanha já acreditava que estava classificada. Durante a prorrogação, Jonathan Tah subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para o fundo das redes. Jogadores e torcedores comemoraram intensamente. Então, de repente, o VAR chamou o árbitro para revisar o lance. Após uma longa análise, o gol foi anulado porque Valdemar Anton teria atrapalhado o goleiro paraguaio Orlando Gil antes da finalização de Tah. A decisão causou enorme repercussão. Alguns afirmaram que o contato era absolutamente normal e que o gol deveria ter sido validado. Outros defenderam que qualquer interferência sobre o goleiro dentro da área caracteriza a falta. No fim, a Alemanha foi para a disputa de pênaltis e acabou eliminada da Copa. Esse lance permaneceu como uma das decisões de arbitragem mais comentadas de toda a Copa do Mundo, de 2026. Mas o que aconteceu no 7º lugar gerou uma polêmica muito maior. 7º lugar. Gol da Croácia anulado contra Portugal. Talvez este tenha sido o lance que mais deixou os torcedores da Croácia revoltados em todo o torneio, aos 3 impedimento. A decisão foi chocante, porque o toque era praticamente impossível de ser visto a olho nu. Muitos torcedores acreditaram que a tecnologia interferiu de forma exagerada no jogo. Após a partida, a Federação Croata de Futebol pediu à FIFA a divulgação das gravações da VAR, mas a polêmica continuou até o fim do torneio. Mas o que aconteceu no 6º lugar fez o mundo inteiro falar sobre arbitragem. 6º lugar. Messi não é expulso contra a Argélia. Uma das decisões mais polêmicas da Copa do Mundo de 2026 aconteceu no lance envolvendo Lionel Messi contra a Argélia. Durante a partida, Messi entrou com força em uma disputa contra Issa Mandi e os jogadores argelinos pediram imediatamente sua expulsão, mas o árbitro marcou apenas a falta e a VAR não o chamou para revisar o lance. Assim, Messi continuou normalmente na partida. A decisão revoltou os torcedores argelinos, principalmente porque Messi marcou um hat-trick depois e liderou a Argentina na vitória. Após o jogo, a Federação Argelina de Futebol apresentou uma reclamação oficial à FIFA e o debate continuou entre aqueles que acreditavam que o lance merecia cartão vermelho e aqueles que consideravam a decisão do árbitro correta. Mas o que aconteceu no 5º lugar causou uma polêmica ainda maior. 5º lugar. Expulsão de Miguel Almirón. Uma das decisões de arbitragem mais estranhas da Copa do Mundo de 2026 foi a expulsão de Miguel Almirón, porque vários outros jogadores fizeram o mesmo gesto durante o torneio e não receberam nenhum cartão. Mesmo assim, a FIFA afirmou que o árbitro aplicou a nova regra exatamente como estava prevista. E o 4º lugar trouxe uma decisão que mudou completamente o rumo do torneio. 4º lugar. Gol da Inglaterra validado contra a Noruega. Talvez este tenha sido o lance de arbitragem mais estranho da Copa do Mundo de 2026. Pouco antes do gol de empate de Jude Bellingham, torcedores e jogadores da Noruega afirmaram que o tiro de meta de Ørjan Nyland tocou no cabo da câmera suspensa acima do campo. Pelas regras do futebol, a partida deveria ter sido interrompida e reiniciada com uma bola ao chão, mas o árbitro deixou o jogo continuar normalmente e, segundos depois, Bellingham marcou o gol de empate. Os jogadores noruegueses protestaram com muita intensidade e a polêmica
polêmica explodiu após a partida. A FIFA divulgou um comunicado oficial afirmando que os dados do sensor inteligente da bola não registraram nenhum toque no cabo. Portanto, não havia evidência de que a bola tivesse mudado sua trajetória, e a validação do gol foi considerada a decisão correta. Mesmo após a explicação, o lance continuou sendo um dos momentos mais controversos de toda a competição. Mas o terceiro lugar foi uma decisão que até hoje muita gente ainda não consegue acreditar. Terceiro lugar, gol da Espanha, anulado contra a Argentina na final. Em uma final de Copa do Mundo, qualquer decisão da arbitragem fica sob enorme pressão. A Espanha pensou que finalmente havia encontrado a solução para quebrar a defesa da Argentina quando Nico Williams colocou a bola no fundo das redes durante a prorrogação. Mas a alegria não durou muito. O árbitro anulou o gol por uma falta de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi no início da jogada, depois de considerar que Merino pisou no pé do defensor argentino antes da bola chegar a Nico Williams. A decisão gerou uma enorme polêmica imediatamente, porque muitos acreditaram que o contato foi muito leve e não justificava anular um gol em uma final de Copa do Mundo. Outros defenderam que a regra deve ser aplicada para qualquer infração, em qualquer partida. Mesmo com o gol anulado, a Espanha conseguiu marcar novamente depois e garantiu o título. Mas esse lance continuou sendo uma das decisões de arbitragem mais controversas de todo o torneio. Mas o segundo lugar foi a decisão que dividiu o mundo inteiro. Segundo lugar, expulsão de Briel Embolo contra a Argentina. Talvez este tenha sido o lance de arbitragem que o mais dividiu opiniões durante a Copa do Mundo de 2026. Depois que a Suíça conseguiu reagir no placar, o árbitro marcou uma falta a favor de Briel Embolo no meio-campo e aplicou o cartão amarelo para Leandro Paredes. Mas, de repente, a VAR chamou o árbitro para revisar o lance. Após a revisão, o cartão amarelo de Paredes foi cancelado e a punição passou para Embolo por uma suposta simulação para conseguir a falta. O problema? Embolo já tinha recebido um cartão amarelo anteriormente. Com isso, o segundo amarelo se transformou em cartão vermelho e ele foi expulso. A decisão causou revolta entre os jogadores suíços e o treinador da equipe, que consideraram que o uso da VAR daquela forma prejudicou a partida. A FIFA, por outro lado, manteve a posição de que a nova regra sobre a correção da identidade do jogador punido foi aplicada corretamente. Depois da expulsão, a Argentina aproveitou a vantagem numérica e decidiu a partida na prorrogação. Mesmo após o fim do torneio, a polêmica sobre essa decisão continuou. Primeiro lugar, Egito versus Argentina. E se existe uma decisão de arbitragem que os torcedores vão lembrar para sempre da Copa do Mundo de 2026, é o que aconteceu na partida entre Egito e Argentina. O Egito estava na frente do placar quando Mostafa Zico marcou o segundo gol, um lance que poderia aproximar os faraós de uma das maiores surpresas da história do torneio. Mas, após uma longa revisão da VAR, o árbitro voltou à jogada e anulou o gol por uma falta de Marwan Atia no início da construção do ataque. A decisão chocou os jogadores egípcios e os torcedores, porque muitos consideraram que o contato foi normal e não merecia anular um gol daquela importância. Mas o que aumentou ainda mais a polêmica foi que poucos minutos depois, uma situação semelhante aconteceu no outro lado do campo. Mas dessa vez, o árbitro decidiu não marcar nada, antes que a Argentina virasse o jogo e vencesse por 3-2 com um gol decisivo nos acréscimos. Após a partida, a Federação Egípcia de Futebol divulgou um comunicado oficial criticando o uso da VAR e pedindo uma revisão das decisões, enquanto a FIFA afirmou que a arbitragem aplicou corretamente as regras do jogo. Mas, para muitos torcedores, esse continuou sendo o lance de arbitragem mais polêmico da Copa do Mundo de 2026. E essas foram as 10 decisões de arbitragem mais controversas da Copa do Mundo de 2026. Algumas decisões foram consideradas corretas por muitos, enquanto outras continuam sendo discutidas até hoje. E é exatamente isso que faz o futebol ser um esporte sempre cheio de debates. Se você acha que algum lance merecia estar nessa lista, ou se mudaria a ordem do ranking, deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!